O milionário barbeiro ignora o mendigo negro, mas sua atitude surpreende a todos. A cidade de São Paulo pulsa com vida, risos e gritos, mas também tem sua face sombria. E ali, na esquina da rua Bela Sintra, um salão de beleza de luxo brilha como um farol. Marcos, o milionário barbeiro, é um homem de negócios astuto, cercado por sorrisos de clientes satisfeitos e o cheiro adocicado de produtos caros. Ele se ostenta com roupas de grife e um carro esportivo reluzente. Mas, bem à sua porta, na calçada suja, Samuel se agacha numa coberta esfarrapada. Sem lar, sem esperança. Para Marcos, Samuel é apenas um detalhe incômodo, um fantasma que ele prefere ignorar. Certa manhã, enquanto se preparava para descartar alguns itens antigos de seu escritório, Marcos encontrou um diário em meio às coisas de Samuel. Um caderno desgastado, com páginas amareladas e uma capa arranhada. Curioso, ele abriu, e a primeira linha o prendeu. Nascido em uma família rica. A intriga cresceu com cada revelação. À medida que ele desenterrava o passado de Samuel, o nó na garganta de Marcos se apertava. Aquela história, entrelaçada com sua própria vida, misturava-se à avareza que sempre o guiara. Como ele pudera ignorar tanto sofrimento? O dilema agora lhe consumia. Ao decidir ajudar Samuel a reivindicar sua herança, não era apenas uma boa ação. Ele estava desafiando seu próprio império, a sua conveniência. Em meio a tudo isso, surgia um rival do mundo dos negócios que também tinha interesse sobre aquela fortuna. Um homem sorridente, mas traiçoeiro, que não hesitaria em eliminá-los para assegurar seus planos. Era uma corrida contra o tempo. As sombras se tornaram mais profundas, e Marcos sentia que os olhos da cidade estavam agora todos voltados para ele. O silêncio ao redor se transformou em um grito ensurdecedor. O que antes parecia um plano claro se tornava nebuloso, repleto de incertezas. Ele pensou na sua vida, repleta de excessos, cercada de glória. Ao se aproximar de Samuel, sentia que abria uma porta para um futuro incerto, onde não apenas suas vidas estariam em perigo, mas onde a verdade sobre Samuel e seu passado poderia ser mais explosiva do que imaginara. Como ele poderia ter sido tão cego? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos estava à porta de uma mudança radical. O seu coração batia rápido. Ele estava prestes a dar o primeiro. Ele olhou novamente para o homem deitado na calçada. Como eu pude ignorar você? Pensou. Quando se aproximou, viu que os olhos de Samuel estavam fechados. Noicia, um sussurro estava saindo de sua boca, como se estivesse sonhando. De repente, um grito cortou o ar. Um motoboy passou voando, e os passageiros de um ônibus pararam para olhar. Marcos se virou, e antes que pudesse reagir, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um homem alto e encapuzado, com uma arma na mão, surgiu do nada e disparou. O som do tiro ecoou e um verdadeiro caos se instaurou. Gritos, correria, pessoas se jogando para o chão. O mundo parecia girar em câmera lenta. Marcos se atirou ao chão,
a adrenalina em seu corpo pulsando. Ele virou a cabeça e viu que Samuel ainda estava lá, imóvel. A imagem parou no tempo. O capuz do homem encapuzado se levantou ligeiramente, e o que Marcos viu o fez gelar. Era alguém que ele conhecia. Bruno, um antigo sócio que ele pensou estar afastado para sempre. O rosto de Bruno estava distorcido por um frenesi quase insano. A raiva e a vingança brilhavam em seus olhos. Bruno, o que você está fazendo aqui? A voz de Marcos mal saiu, ensurdecida pelo tumulto. Bruno não respondeu. Ele olhou para Samuel como se estivesse decidido a acabar com aquela cena. Ele não pode ficar vivo, Marcos. Ele não pode. Marcos sentiu um frio subir pela espinha. Ele percebeu que a briga entre eles não era apenas por negócios. Era pessoal. Era como se Samuel fosse o que restava de uma disputa antiga. Algo que nem ele havia compreendido. A multidão se dispersa de maneira caótica. E foi quando Marcos teve uma ideia. Ele precisava proteger Samuel. Com um salto rápido, ele se lançou na direção do mendigo, bloqueando a linha de visão de Bruno. Quase como instintivamente, o olhar de desespero de Samuel, tão vazio momentos antes, agora ardia com uma nova luz. Um lampejo de consciência. Samuel, você precisa correr! Marcos gritou, forçando-se a manter à frente de Samuel, pronto para tudo. O peso do seu passado estava prestes a esmagá-lo, mas naquele momento ele se sentiu mais vivo do que nunca. As palavras ecoavam na sua mente. Ele não estava apenas protegendo um homem invisível, estava lutando contra as sombras da sua própria vida. Mas então, como um trovão, o impacto. O tiro não foi contra Samuel, mas contra Marcos. Ele se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A dor explodiu, forte e real. Caindo ao chão, seus olhos se encontraram com os de Samuel. Uma troca silenciosa de compreensão. Marcos percebeu que a luta agora envolvia não apenas a vida de Samuel, mas a sua própria. Tudo em desespero. O mundo em desespero. A última visão de Marcos, antes de perder a consciência, foi a de Samuel se erguendo e caminhando em direção a Bruno, um semblante estranho, decidido. Agora, o que ele faria? O que realmente se escondia por trás da história sufocada daquele homem? Marcos se perguntou se realmente conhecia Samuel de verdade e o que havia dentro daquela fortuna esquecida. Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, o passado exato em que você busca se esconder pode ser a única coisa capaz de te salvar ou destruir. O destino de ambos agora estava entrelaçado de tal forma que revelar um segredo poderia mudar tudo. E a cada segundo que passava, a certeza de que tudo estava prestes a explodir se tornava mais clara. O que viria a seguir? Marcos estava prestes a perder a consciência, quando a cena diante dele se transformou em um turbilhão. Samuel, com um foco intenso no olhar, parecia ganhar energia a cada passo. O que ele faria? Você faria o que era preciso para proteger alguém em um momento tão crítico? Mas, para a surpresa de Marcos, Samuel não estava fugindo. Ele avançou em direção a Bruno com uma determinação que parecia vir de um lugar profundo e inesperado. Você não pode fazer isso, Bruno. Samuel exclamou, sua voz ecoando como um rugido na confusão. O que tinha acontecido? Marcos, quase fora do jogo, se esforçou para entender. Ele mal conseguia acreditar que o homem que ele havia ignorado tantas vezes estava agora na linha de frente, desafiando sua própria morte. Bruno hesitou,
confuso. Samuel? Não, o que você pensa que está fazendo? Ele balançou a cabeça, como se tentasse dissolver a própria negação. A multidão, agora um mar de olhos vidrados, observava a cena. O vento carregava um silêncio tenso, como se até mesmo os pássaros se calassem para ouvir. Mas então, em um movimento abrupto, Bruno virou o olhar, e algo brilhou em sua mão. Ele girou a arma, mirando em Samuel. O mundo pareceu congelar. Você não sabe o que está fazendo, Bruno? Samuel gritou, mas não houve resposta. Era agora ou nunca. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a cena ganhou um novo elemento. Do outro lado da rua, uma figura emergiu. Uma mulher de cabelos longos e expressão decidida. Antes que alguém pudesse identificar, ela gritou: "Pare!" Sua presença era elétrica. Todos olharam. Marcos reconheceu aquela voz. Era Sofia, sua ex-esposa, alguém que ele nunca esperava ver novamente, muito menos em uma situação tão surreal. Como ela sabia que ele estava aqui? E mais importante, o que ela tinha a ver com Samuel e Bruno? Samuel, não! Sofia gritou, correndo em direção ao homem agachado na calçada. Você não pode deixar que isso aconteça. O pânico em sua voz chamou a atenção de todos. As peças da história estavam mudando rapidamente, e Marcos sentiu uma dor aguda no peito. Seria aquela mulher envolvida em tudo isso? O que ela sabia que ele não sabia? Bruno, desorientado, olhou para Sofia e, em um segundo de distração, perdeu o foco em Samuel. Marcos se ergueu, ainda cambaleando, tentando mover-se entre o caos monumental que estava se desdobrando diante de seus olhos. O som de sirenes começou a se aproximar. A cidade estava prestes a ser varrida pela confusão. Você não entende, Bruno gritou, seu rosto contorcido pela raiva. Eu não posso deixar você viver. Você destruiu tudo. Ele estava transbordando com uma raiva que parecia se espalhar para todos ao seu redor. A herança, os documentos. Você não deveria existir. Marcos parou. O nó na garganta voltou a apertar. O que estava acontecendo? Herança? Documentos? Tudo fazia sentido agora, mas não da maneira que ele esperava. Samuel, o mendigo, não era só um homem perdido. Ele fazia parte de uma guerra pela herança que Bruno acreditava que tinha sido-lhe roubada. Mas de quem, exatamente? E no meio de tudo isso, uma voz suave, mais firme, cortou novamente o ar. Bruno, você não pode fazer isso. Não quando todos estão olhando. Foi Sofia novamente. Estamos todos conectados por um passado que nem mesmo você conhece. Marcos congelou. Existiam segredos que estavam prestes a se revelar. Segredos que poderiam reescrever tudo o que conhecia. Olhando para Samuel, ele percebeu que aquele homem não era apenas um mendigo, mas uma chave para um passado sombrio. O que mais estava escondido sob as sombras da calçada? A tensão subiu. A confusão transformou-se em uma tempestade e o futuro começava a se desdobrar de maneira explosiva. O que viria depois? Estava tudo prestes a mudar, e Marcos não sabia se estava pronto para a tempestade que se aproximava. O que mais estava em jogo? O que ainda não tinha sido revelado? Marcos ainda estava se recuperando da dor imensa e do choque, enquanto observava a cena à sua frente. Samuel, com aquele olhar feroz e decidido, encarava Bruno, que hesitava. A tensão estava no ar, como eletricidade prestes a romper, mas a presença de Sofia transformava tudo. Marcos sentiu o coração acelerar. O quão intrincado era tudo aquilo. Você não sabe o que está em jogo, Samuel. Bruno gritou.
a raiva transbordando. Nas suas mãos há um poder que você não entende. A multidão ao redor estava em silêncio, absorvendo cada palavra, cada gesto. Marcos queria gritar, se levantar e correr. Mas o que diria? Ele estava perdido na confusão. Eu não sou um brinquedo, Bruno. Samuel respondeu, sua voz ecoando nas paredes dos prédios. Eu sou mais do que você pensa. E então, antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, algo chocante aconteceu. Um estrondo. Uma explosão ensurdecedora, seguida por gritos e fumaça. Todos os olhares se voltaram para a direção da explosão. Um carro tinha batido na calçada. O caos se instaurou na multidão. As pessoas começaram a correr, algumas caindo, outras se protegendo. Era um pesadelo. Marcos foi jogado para o lado pela onda de pessoas. Ele tentou se levantar, mas a fumaça era densa. O ar estava gelado, e tudo o que conseguia sentir foram batidas de coração aceleradas. Seu primeiro pensamento foi voltar para Samuel, mas ao olhar ao redor, ele não conseguia mais vê-lo. O desespero começou a tomar conta. Samuel, onde você está? Gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. Ele se levantou, seus olhos se movendo freneticamente. Então, de repente, ele avistou algo. Na confusão, Bruno tinha caído, sua arma escorregando do seu lado. Ele estava ferido. Mas não era só isso. Ao seu lado estava Samuel, de pé, olhando para os dois. Mas era um olhar diferente. Estava confuso, a expressão de um homem dividido entre suas raízes e seu passado. Samuel, você precisa me ajudar! Bruno gritou, sua voz agora cheia de pânico. Eles estão vindo. Você sabe o que vai acontecer. A afirmação de Bruno fez o mundo parar. O que ele queria dizer? Quem estava vindo? Marcos, escondido atrás de um carro, tentava entender o que estava se desenrolando. Sofia, em meio ao tumulto, também olhava fixamente para Samuel. A revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Você não pode deixar isso continuar. Tem algo que você precisa saber, Samuel. Bruno continuou, as lágrimas nos olhos. Eles não são quem você pensa. Sua vida, a herança, tudo isso é uma armadilha. A multidão começou a se dispersar, e a fumaça começou a se dissipar, revelando uma cena insana. Marcos se esforçou para ouvir. O que você quer dizer com isso? Samuel perguntou, parecendo cada vez mais perdido. Você é o verdadeiro herdeiro, Samuel. E eles vão tentar te eliminar se descobrirem. Você precisa. O estardalhaço foi interrompido por sons distantes de sirenes se aproximando, trazendo um novo tipo de urgência. O olhar de Marcos se encontrou com o de Samuel. Era uma troca intensa, como se o passado de Samuel estivesse se desenrolando em um rolo de filme. O rosto de Samuel mostrava uma mistura de dor e clareza. Então, com um gesto brusco, Bruno foi jogado para o chão por um homem vestido de uniforme. Era a polícia. Mas não eram apenas oficiais comuns. Tinham uma presença que trazia uma sensação de superioridade. Eram mais altos, mais rígidos, e todos pareciam estar focados em Samuel. É hora de você saber a verdade, disse um dos homens, olhando fixamente para Samuel. Era como se tudo ao redor tivesse se tornado secundário. O mundo de Marcos, seus problemas, tudo que ele conhecia agora ameaçava desmoronar. A incerteza pairava no ar. O que vinha a seguir? A verdade que Bruno tentou revelar era mais do que um simples mistério. E as consequências disso poderiam mudar tudo. Samuel não era apenas um homem invisível na calçada. Ele era a chave para um segredo que poderia destruir ou salvar tantas vidas. Qual era esse segredo? E mais importante,
o que mais estava envolvido. Agora, o que viria a seguir? Marcos ainda estava tentando entender a gravidade da situação quando a voz do policial cortou o ar. Samuel, vem aqui! As palavras eram firmes e cheias de urgência. Todos os olhos se voltaram para Samuel. Uma mistura de medo e confusão tomava conta da multidão. O passado parecia estar vindo à tona, e não havia como escapar. A fumaça ainda se dissipava e o caos estava presente. Bruno estava ferido, se arrastando para longe do grupo. Samuel hesitou, seu corpo tenso, e Marcos podia ver o dilema em seus olhos. O foco da cena oscilava entre os três homens. A tensão cortava, mas de repente, algo inesperado aconteceu. Antes que qualquer um pudesse falar, o homem apleinado no chão, com a fúria do desespero em seus olhos, começou a rir. Um riso alto e insano. Os sorrisos nos rostos da multidão rapidamente se transformaram em expressões de perplexidade. Bruno, em vez de se apavorar, olhou para Samuel, com um sorriso desafiador. Você ainda não entende, não é? Ele se levantou lentamente, como se a dor não tivesse importância. Você não é um simples mendigo, mas meu irmão, o verdadeiro herdeiro. Um silêncio absoluto tomou conta da cena. Marcos sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele olhou para Samuel e o homem estava paralisado. A revelação era como um raio caindo em campo aberto. Como assim, irmão? O quê? Seria possível? Os murmúrios na multidão cresceram em intensidade. Todos estavam em choque, tentando absorver a revelação. Bruno, cala a boca! Samuel gritou, mas sua voz parecia fraca. O que estava acontecendo? Marcos sentiu um nó na garganta. Não era apenas a herança. Era algo muito mais profundo. Quem era realmente Samuel? Ele começou a se questionar sobre todos os momentos que havia ignorado. Quem poderia ser o cara na calçada? Um sujeito que vivia no desprezo, mas que agora se mostrava como alguém com raízes profundas. Você não pode me dizer isso, Bruno. Isso é loucura. Samuel parecia perder o controle. Os sentimentos estavam à flor da pele, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eu não sou seu irmão, eu não sou ninguém. Bruno ignorou o protesto. Toda a sua vida foi uma mentira, Samuel. Eles te esconderam e agora tentam te eliminar. Você é o único que pode parar isso. Marcos gelou. Estes não eram apenas irmãos de sangue. Havia uma guerra em jogo. Uma guerra pela herança, mas também por identidade, por pertencimento. E naquele momento, tudo que ele acreditava ter conhecido estava a ponto de mudar radicalmente. Encontros, desencontros, o espelho que refletia suas vidas. E como se a cena já não fosse confusa o suficiente, um novo barulho cortou o ar. Outro grupo de homens, dessa vez de terno, surgindo da esquina, com expressões sérias e olhos que pareciam penetrar através das almas. Eram homens de negócios, mas não qualquer tipo de homem. Eram aqueles que Marcos conhecia. O que eles queriam? Um frenesi começou. O lugar estava cheio de segredos. Samuel, um deles gritou, você precisa vir conosco. Agora, Marcos não tinha ideia do que estava se passando, mas seu coração batia intensamente. O que estava realmente em jogo? Ele nunca havia sentido a vida tão frágil, tão cheia de reviravoltas. Não se aproxime dele! Bruno gritou. Uma bravura desesperada emanava dele. O clima esquentou. Os homens de terno estavam determinados, e aqueles olhares de predadores tornavam o ar ainda mais pesado. Agora, todos estavam em uma linha tênue entre a vida e a morte. Marcos sentiu o peso do momento. Uma nova identidade emergia,
revelando o que estava escondido sob as sombras. Então uma pergunta ecoou em sua mente. Samuel, quem realmente você é? E com isso, o mistério não fazia senão aumentar, deixando no ar o peso de segredos não revelados e um destino incerto prestes a atingir todos. Marcos ainda estava processando as palavras de Bruno quando, de repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura conhecida surgiu entre a fumaça. Era Carla, a amiga de infância de Marcos. Ele a viu correr, olhos arregalados. Mas não conseguia entender por que ela estava ali. Marcos, Samuel, saiam daqui! Sua voz estava cheia de pânico, e enquanto ela corria em direção ao grupo, algo não parecia certo. Os rostos da multidão se tornaram borrões. O caos só aumentava, quando o jeito acelerado dela fez com que os olhares de todos se desviassem do confronto. Carla! Marcos começou, mas ela não esperou. Antes que ele pudesse entender, ela fez um gesto e, em um movimento veloz, puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, um tipo de controle remoto, e num instante, o ar foi cortado por um som ensurdecedor. Um zum tremendo ecoou, e o chão sob eles parecia vibrar. Todo mundo parou. A confusão se desfez. Por um segundo, Carla olhou diretamente para Samuel. Você precisa saber a verdade, agora. Seus olhos estavam tão sérios que um silêncio sepulcral se instaurou. Marcos mal teve tempo de absorver a resposta. Ele estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, mas foi interrompido por uma luz branca intensa que explodiu diante deles. Um brilho que parecia engolir tudo ao seu redor. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo no chão. Bruno se virou, seus olhos arregalados, e o que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Samuel, em um gesto involuntário, começou a andar em direção à luz, como se estivesse hipnotizado. A multidão ficou paralisada. Samuel! Não! Gritou Marcos, mas ele já estava próximo da fonte daquela luz. E antes que alguém pudesse reagir, a explosão viu-se seguida por uma onda de energia que sacudiu tudo. As janelas da loja ao lado estouraram, e o ar estava cheio de detritos. A imensidão de caos se transformou em algo mágico e aterrador. E então, na fração de segundo seguinte, o mundo ao redor de Marcos se desfez em luz. Ele lutou para ver, o branco intenso queimando sua visão. Uma sensação de flutuação tomou conta dele, como se estivesse sentado no fundo de um rio. Mas, de repente, tudo escureceu novamente. Ele se sentiu puxado para trás, e quando a luz finalmente se dissipou, ele viu algo que apagou suas esperanças. Samuel estava no chão, completamente imóvel. A expressão em seu rosto, uma mistura de paz e dor. Mas isso não era tudo. Enquanto muitos olhavam para o corpo no chão, um homem vestido de terno se aproximou, seu olhar fulminante fixo em Samuel. Ele tinha uma marca familiar, uma tatuagem no pulso. Era a mesma tatuagem que Marcos reconhecia do passado, o mesmo símbolo que adornava as paredes da casa em que cresceram. Por que você nunca disse a verdade? O homem disse com um tom profundo, os olhos brilhando de indignação. Ele não é só um mendigo. Ele é parte da nossa família. E agora, com o que você fez, tudo será levado. Se ele morrer, nós todos estaremos perdidos. O choque tomou conta de Marcos, a realidade do que ouviu pesando sobre ele como um manto. Samuel, o homem que sempre ignorou, era na verdade um elo perdido de sua própria linhagem. A multidão se dividiu, pessoas murmurando entre si, olhares confusos trocados entre os rostos familiares. Quem era ele?
O que mais se escondia? E mais importante, o que distorcia o fio da realidade? Marcos estava agora em meio a um redemoinho de emoções. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Perceber a conexão que nunca viu antes. A luz se apagou e cada um deles ficou ali, preso em um misto de temor e expectativa, todos cientes de que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Mas o que exatamente isso significava? Seria verdade sobre a herança de Samuel, uma bênção ou uma maldição? O futuro deles estava entrelaçado de maneiras que nenhum deles poderia prever. E todos perguntavam o que realmente significava ser parte da família naquele contexto sombrio. Marcos ainda estava processando as palavras de Bruno, quando, de repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura conhecida surgiu entre a fumaça. Era Carla, a amiga de infância de Marcos. Ele a viu correr, olhos arregalados, mas não conseguia entender por que ela estava ali. Marcos, Samuel, saiam daqui! Sua voz estava cheia de pânico, e enquanto ela corria na direção do grupo, algo não parecia certo. Os rostos da multidão se tornaram borrões. O caos só aumentava quando o jeito acelerado dela fez com que os olhares de todos se desviassem do confronto. Carla, Marcos, começou, mas ela não esperou. Antes que ele pudesse entender, ela fez um gesto e, em um movimento veloz, puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, um tipo de controle remoto. E num instante, o ar foi cortado por um som ensurdecedor. Um zum tremendo ecoou, e o chão sob eles parecia vibrar. Todo mundo parou. A confusão se desfez por um segundo. Carla olhou diretamente para Samuel. Você precisa saber a verdade. Agora. Seus olhos estavam tão sérios que um silêncio sepulcral se instaurou. Marcos mal teve tempo de absorver a resposta. Ele estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, mas foi interrompido por uma luz branca intensa que explodiu diante deles, um brilho que parecia engolir tudo ao seu redor. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo no chão. Bruno se virou, seus olhos arregalados, e o que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Samuel, em um gesto involuntário, começou a andar em direção à luz, como se estivesse hipnotizado. A multidão ficou paralisada. Samuel, não! Gritou Marcos. Mas ele já estava próximo da fonte daquela luz, e antes que alguém pudesse reagir, a explosão viu-se seguida por uma onda de energia que sacudiu tudo. As janelas da loja ao lado estouraram, e o ar estava cheio de detritos. A imensidão de caos se transformou em algo mágico e aterrador. E então, na fração de segundo seguinte, o mundo ao redor de Marcos se desfez em luz. Ele lutou para ver, o branco intenso queimando sua visão. Uma sensação de flutuação tomou conta dele, como se estivesse sentado no fundo de um rio. Mas, de repente, tudo escureceu novamente. Dot. Ele se sentiu puxado para trás, e quando a luz finalmente se dissipou, ele viu algo que apagou suas esperanças. Samuel estava no chão, completamente imóvel. A expressão em seu rosto, uma mistura de paz e dor. Mas isso não era tudo. Enquanto muitos olhavam para o corpo no chão, um homem vestido de terno se aproximou. Seu olhar fulminante fixo em Samuel. Ele tinha uma marca familiar, uma tatuagem no pulso. Era a mesma tatuagem que Marcos reconhecia do passado. O mesmo símbolo que adornava as paredes da casa em que cresceram.
Por que você nunca disse a verdade? O homem disse com um tom profundo, os olhos brilhando de indignação. Ele não é só um mendigo. Ele é parte da nossa família. E agora, com o que você fez, tudo será levado. Se ele morrer, nós todos estaremos perdidos. O choque tomou conta de Marcos, a realidade do que ouviu pesando sobre ele como um manto. Samuel, o homem que sempre ignorou, era na verdade um elo perdido de sua própria linhagem. A multidão se dividiu, pessoas murmurando entre si, olhares confusos trocados entre os rostos familiares. Você está mentindo, gritou Bruno, sua voz esganiçada pela confiança que estava se desvanecendo. Mas o homem de terno não se deixou intimidar. Você não entende, Bruno. É por sua culpa que tudo isso aconteceu. Marcos parecia estar flutuando, perdido em meio a tudo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, ainda sem conseguir entender. O verdadeiro testamento da família, a fortuna que você tanto busca, está atrelada a Samuel. Se ele não sobreviver, tudo o que você conhece será destruído. Essas palavras foram um soco no estômago. O verdadeiro xadrez de suas vidas estava sendo revelado diante de seus olhos. O que mais de quem estavam vivendo? Conforme a verdade começava a surgir, o peso do segredo pairava sobre cada um deles. Ninguém podia se mover. Tudo estava em jogo. Então, no meio da confusão, um novo elemento entrou na cena. Carla, ainda com o rosto pálido, gritou: "Não pode ser! Isso não pode acontecer de novo." O que ela sabia? A multidão murmurou novamente, toda a atenção voltando-se para ela. "Carla, o que você quer dizer?" Marcos perguntou, sua voz trêmula. Mas antes que ela pudesse responder, uma sirene interrompeu o momento. Eram as autoridades, e elas não estavam apenas ali para conter o caos. Estavam em busca de respostas sobre a verdade que todos estavam escondendo. O desespero tomou conta de Marcos. A reviravolta chocante tinha mudado tudo. O que mais ele não sabia? Os elos familiares, as verdades esquecidas, a herança que ele nunca pôde imaginar. Qual seria o próximo movimento dessa partida de xadrez? E mais importante, quem realmente estava em perigo agora? Marcos ainda estava processando as palavras de Bruno, quando de repente um grito cortou o ar. "Cuidado!" Uma figura conhecida surgiu entre a fumaça. Era Carla, a amiga de infância de Marcos. Ele a viu correr, olhos arregalados, mas não conseguia entender por que ela estava ali. "Marcos! Samuel! Saiam daqui!" Sua voz estava cheia de pânico, e enquanto ela corria na direção do grupo, algo não parecia certo. Os rostos da multidão se tornaram borrões. O caos só aumentava quando o jeito acelerado dela fez com que os olhares de todos se desviassem do confronto. "Carla!" Marcos começou, mas ela não esperou. Antes que ele pudesse entender, ela fez um gesto e, em um movimento veloz, puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, um tipo de controle remoto. E, num instante, o ar foi cortado por um som ensurdecedor. Um zum tremendo ecoou e o chão sob eles parecia vibrar. Todo mundo parou. A confusão se desfez por um segundo. Carla olhou diretamente para Samuel. "Você precisa saber a verdade. Agora." Seus olhos estavam tão sérios que o silêncio sepulcral se instaurou. Marcos mal teve tempo de absorver a resposta. Ele estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, mas foi interrompido por uma luz branca intensa que explodiu diante deles. Um brilho que parecia engolir tudo ao seu redor. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo no chão. Bruno se virou, seus olhos arregalados, e o que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Samuel, em um gesto involuntário, começou a andar em direção à luz, como se estivesse hipnotizado. A multidão ficou paralisada. Samuel,
Não! Gritou Marcos, mas ele já estava próximo da fonte daquela luz. E antes que alguém pudesse reagir, a explosão viu-se seguida por uma onda de energia que sacudiu tudo. As janelas da loja ao lado estouraram, e o ar estava cheio de detritos. A imensidão de caos se transformou em algo mágico e aterrador. E então, na fração de segundo seguinte, o mundo ao redor de Marcos se desfez em luz. Ele lutou para ver, o branco intenso queimando sua visão. Uma sensação de flutuação tomou conta dele, como se estivesse sentado no fundo de um rio. Mas, de repente, tudo escureceu novamente. Ele se sentiu puxado para trás, e quando a luz finalmente se dissipou, ele viu algo que apagou suas esperanças. Samuel estava no chão, completamente imóvel. A expressão em seu rosto, uma mistura de paz e dor. Mas isso não era tudo. Enquanto muitos olhavam para o corpo no chão, um homem vestido de terno se aproximou. Seu olhar fulminante, fixo em Samuel. Ele tinha uma marca familiar, uma tatuagem no pulso. Era a mesma tatuagem que Marcos reconhecia do passado. O mesmo símbolo que adornava as paredes da casa em que cresceram. Por que você nunca disse a verdade? O homem disse com um tom profundo, os olhos brilhando de indignação. Ele não é só um mendigo. Ele é parte da nossa família. E agora, com o que você fez, tudo será levado. Se ele morrer, nós todos estaremos perdidos. O homem que sempre ignorou era, na verdade, um elo perdido de sua própria linhagem. A multidão se dividiu, pessoas murmurando entre si, olhares confusos trocados entre os rostos familiares. Você está mentindo, gritou Bruno, sua voz esganiçada pela confiança que estava se desvanecendo. Mas o homem de terno não se deixou intimidar. Você não entende, Bruno. É por sua culpa que tudo isso aconteceu. Marcos parecia estar flutuando, perdido em meio a tudo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, ainda sem conseguir entender. O verdadeiro testamento da família, a fortuna que você tanto busca, está atrelada a Samuel. Se ele não sobreviver, tudo o que você conhece será destruído. Essas palavras foram um soco no estômago. O verdadeiro xadrez de suas vidas estava sendo revelado diante de seus olhos. O que mais de quem estavam vivendo? Conforme a verdade começava a surgir, o peso do segredo pairava sobre cada um deles. Ninguém podia se mover. Tudo estava em jogo. Então, no meio da confusão, um novo elemento entrou na cena. Carla, ainda com o rosto pálido, gritou: Não pode ser! Isso não pode acontecer de novo! O que ela sabia? A multidão murmurou novamente, toda a atenção voltando-se para ela. Carla, o que você quer dizer? Marcos perguntou, sua voz trêmula. Mas antes que ela pudesse responder, uma sirene interrompeu o momento. Eram as autoridades, e elas não estavam apenas ali para conter o caos. Estavam em busca de respostas sobre a verdade que todos estavam escondendo. Tudo o que conhecemos, tudo o que somos, isso não é o fim, Marcos. A inesperada revelação soou como uma bomba na mente de Marcos, e ele tentou entender. A tensão era palpável, mas antes que pudesse juntar os pedaços, algo se rompeu. Uma explosão de luz mais intensa irrompeu quando um novo grupo de homens apareceu. Eram homens de terno, mas não pareciam apenas empresários comuns. Seus rostos estavam lacrados de determinação. Um deles se destacou. O olhar decidido, a expressão impassível, era alguém que Marcos reconheceu. Era seu pai, Daniel. Marcos, Samuel, o caminho está fechado. Ninguém pode sair, disse Daniel em um tom de desespero contido. A multidão, antes intimidada,
agora se transformou em um clamor de vozes. Olhos arregalados miravam a nova figura como se fosse um espectro do passado. Pai, o que você está fazendo aqui? Marcos indagou, suas palavras um misto de alívio e confusão. A última coisa que esperava era vê-lo, mas Daniel não se deteve. Você precisa entender, filho. Tudo o que fazemos tem consequências. Correr atrás desta herança a todo custo pode custar vidas. O impacto dessas palavras foi brutal, fazendo todos ao redor hesitarem. Ele olhou para Samuel com olhos que pareciam ver muito mais do que havia nos últimos anos. Samuel, sua vida está em perigo porque você é o verdadeiro herdeiro. Mas o que você não sabe é que há um preço muito alto para pagar. A revelação explodiu no ar como uma granada. O que isso significava? O que ele havia escondido? Samuel se agitou, lutando para compreender como aqueles mundos, o dele e o de Marcos, estavam colidindo. A tensão aumentou à medida que a multidão parecia respirar como uma só. O que viria a seguir? E mais importante, quem sobreviveria a toda essa revelação? A linha entre passado e presente estava se desfazendo, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Marcos estava em um estado de confusão total. O que seu pai acabara de revelar sobre Samuel era chocante. Você é o verdadeiro herdeiro. As palavras ecoavam na mente dele como um mantra insuportável. Mas antes que pudesse formular alguma resposta, o clima mudou. Uma tensão elétrica tomou conta do ar. Do lado de fora da multidão, um grupo de homens com ternos escuros se aproximava rapidamente. Seus olhares eram calculados, frios. "O que vocês estão fazendo aqui?" gritou Bruno, sua voz trêmula, mas cheia de bravura. Era claro que ele estava em desespero, mas seu esforço de defender Samuel parecia quase patético diante da nova ameaça. Marcos apertou os dentes, observando os recém-chegados, sentindo um instinto primitivo de proteção. A pressão aumentava quando um dos homens, com uma aura de autoridade perturbadora, deu um passo à frente. "Samuel Andrade, nós viemos atrás de você. Sua verdadeira herança está em perigo." A multidão murmurou, uma onda de murmúrios levantando-se como espuma no mar. O impacto das palavras dele reverberou em todos, mas Marcos simplesmente não conseguia entender. "O que estão falando? O que você sabe?" Seu próprio desespero se transformava em raiva. "Samuel, você precisa abrir os olhos." O homem gesticulou, mas antes que pudesse continuar, tudo desabou. Uma explosão, não de luz, mas de um estrondo aterrador. As paredes dos edifícios ao redor tremiam como se o mundo à sua volta tivesse enlouquecido. O chão sob seus pés vibrou e a multidão se lançou em um frenesi de gritos e pânico. Marcos perdeu o equilíbrio e caiu, rolando pelo asfalto. O caos era ensurdecedor. Ele olhou para cima e viu a fumaça começar a se espalhar. Em meio ao ruído, uma figura se destacou. Uma mulher. Ela estava correndo, cabelos soltos ao vento. Quando Marcos finalmente conseguiu ver seu rosto, sentiu o impacto como um soco no estômago. Clara! Era sua ex-namorada. Clara. A razão pela qual ele havia mudado tanto nos últimos anos. Uma sombra do passado agora corria em sua direção. "Marcos, eu precisava encontrar você." A voz dela era frenética. "É sério. Eles sabem. Eles precisam de você." A urgência em suas palavras soava como um alerta. Mas o que ela sabia? Uma sensação de desespero o envolveu. Ele mal tinha tempo para processar tudo o que estava acontecendo. "Do que você está falando? O que eles sabem?" As palavras saíram em uma explosão.
E antes que ela pudesse responder, uma nova onda de tumulto tomou conta. O grupo de homens interno estava agora em fuga. Os rostos que antes eram desafiadores, agora eram de pavor. Eles estavam sendo cercados. A lembrança do homem de terno, que se aproximou de Samuel, apareceu na mente de Marcos como um filme. Vão atrás dele. Ele é o verdadeiro herdeiro. Essas palavras ecoavam nas paredes. E o que isso significava? Em um piscar de olhos, tudo mudou. Clara puxou Marcos para o lado, segurando seu braço. Marcos, não é só isso. Você e Samuel não está bem. Tem algo que vocês duas têm em comum. Os olhos de Marcos se arregalaram. O quê? O que você está dizendo? Mas no momento em que a verdade estava prestes a ser revelada, outro estalo cortou o ar. Uma nova explosão, mais intensa, mais próxima. As luzes se apagaram e o chão tremeu. Uma sensação de terror invadiu o local. Samuel, que estava antes em pé, agora estava no chão, extremamente pálido. Samuel! Gritou Marcos, quase sem ar. O que estava acontecendo? Ele lembrou da expressão assustada de Bruno e a agonia em seu olhar. Não. 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 A voz de Marcos estava cheia de terror e frustração. E enquanto a confusão dominava, um grito saiu de Clara. Ele não pode morrer. A verdade sobre a herança não é apenas sobre dinheiro. É sobre poder e corrupção. A revelação voou como uma esfera cortante, o que mais não sabia. Ela olhou para ele, seu olhar intenso. Se ele morrer, você também implode. Você não faz ideia do que você realmente é ou de quem realmente faz parte. A ânsia de respostas envolvia tudo. E no meio do caos, um eco das palavras anteriores de seu pai se levantaram. Nossas ações têm consequências. Ele percebeu que não era só sobre a herança, mas sobre quem eles eram de verdade. E enquanto a fumaça se dissipava, Lucas se viu na encruzilhada. A cada segundo a ansiedade crescia. O que estava em jogo agora era muito maior do que poderia imaginar. Samuel parecia perder força. Sua respiração estava fraca. Marcos conhecia a escolha que precisava fazer, mas no fundo, a sombra de dúvida o consumia. E nesse momento crítico, tudo o que sabia sobre sua vida poderia ser uma mentira. O que ele iria fazer? Samuel. O chamado saiu com desespero. O verdadeiro segredo estava prestes a emergir. E Marcos percebeu que o futuro deles estava mais entrelaçado do que nunca. Marcos estava paralisado no caos. O tempo parecia ter desacelerado quando viu Samuel no chão, sua vida escapando como areia entre os dedos. Sofia! Gritou, sem saber por que a mencionou. Era um grito de desespero, um pedido silencioso por ajuda. Carla, com os olhos cheios de lágrimas, ergueu a mão, tentando alcançar Samuel. A multidão se apertava ao redor deles, murmurando, mas o que poderia ser dito em um momento tão sombrio? Fique comigo, Samuel. Marcos se aproximou, apoiando-se no joelho. Ele viu o brilho nos olhos de Samuel, aquele olhar que passou de confuso para determinado. Marcos, eu era só um homem na calçada. Mas entendi agora. Sou parte de algo maior. E não posso deixar isso acabar aqui. Cada palavra que saía da boca de Samuel soava como um eco em um deserto silencioso. Então, neste clímax de emoções, tudo mudou novamente. Os homens de terno que observavam a cena começaram a avançar. Marcos sentiu um frio na espinha. Eles não eram apenas aliados, eram predadores. Pegue-o! O mais alto gritou,
mas o som foi abafado pelo desespero de quem se encontrava na frente. Samuel, levante-se! Marcos insistiu, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas naquele momento, uma mão surgiu entre a multidão. Era Clara novamente, com seu olhar intenso. A verdade não pode morrer com ele. A herança, a corrupção, tudo isso se entrelaça. Samuel, você precisa saber o que realmente é. Samuel, com esforço, virou a cabeça e por um momento pareceu compreender. Marcos viu o momento de iluminação em seus olhos. O que você está dizendo, Clara? Uma fraqueza na voz dele, mas uma determinação de voltar. Antes que pudesse captar todas as informações, a confusão tomou conta da cena. Você não pode deixar isso acontecer! Gritou Bruno, ainda no chão, seu rosto suado. O desespero nos olhos de todos era palpável. As sirenes se aproximavam e a tensão no ar era elétrica. Samuel deu um último suspiro profundo, a força retornando. Eu não sou só um mendigo, eu sou parte de você, parte de todos nós. E então, como um estalo, uma energia percorreu o ambiente. A luz branca irrompeu novamente, e ninguém sabia se deveria correr ou lutar. O homem de terno, que estava ao centro, parou, fixando os olhos em Samuel com uma ferocidade que era quase animal. Chegou a hora, Samuel. Você pode ser o agente da mudança que precisamos. Se você se levantar, nós lutaremos juntos. Se você cair, tudo será perdido. E naquele instante, algo mágico aconteceu. Samuel se levantou com uma força que surpreendeu até mesmo a si mesmo. Ele olhou para todos, a multidão, os rostos conhecidos, e disse: Eu não luto por dinheiro, nem por poder. Estou aqui para buscar a verdade. E se isso custar minha vida, que seja, mas eu não vou me calar novamente. Marcos sentiu um nó se desfazer em seu peito. Ele olhou ao redor e viu Clara, Carla e até mesmo Bruno com um olhar de esperança. Esse era o momento de uma nova aurora. Estamos juntos, Samuel! Gritou, e uma onda de concordância passou pela multidão. A energia da transformação fluiu como um rio, purgando o passado. Samuel, agora com o olhar decidido, se virou para o homem de terno. Seja quem for, eu não tenho medo de lutar pelo que é certo. Ele não estava mais sozinho. A conexão com aqueles ao seu redor era mais forte do que qualquer dor que carregava. Nesse epílogo de luta e esperança, enquanto as sirenes se aproximavam, cada um deles tinha uma nova visão. A verdade estava prestes a ser revelada, e seus destinos unidos não se tornariam apenas um feixe de luz, mas uma tempestade imbatível. Mas qual seria o desenrolar dessa nova realidade? E quanto de si mesmos eles estariam dispostos a sacrificar? E agora, querido leitor, chegamos ao fim dessa jornada. Mas espere, este é o momento de você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.